Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Estamos de regresso com o Antes pelo Contrário, hoje com José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro, ouvimos hoje Donald Trump a não se comprometer com um prazo para o fim da guerra, depois de ter falado em 4 semanas, em 5 semanas, depois de tudo o que foi dito, dá a ideia de que não há um plano detalhado para o desfecho deste conflito? Eu acho que não surpreende ninguém, boa noite em primeiro lugar, acho que não surpreende ninguém as declarações de hoje, acho que ninguém fica surpreendido, tendo em conta que mesmo, isto é reminiscente daquelas declarações que ele também fez a semana passada, quando aparentemente dava nota que uma das soluções seria mudança de regime, e no quadro da mudança de regime tentaria uma solução à venezuelana, que era arranjar uma solução dentro do regime, mas infelizmente as operações e os primeiros bombardeamentos tinham sido tão eficazes que podiam ter eliminado as pessoas para quem estavam a olhar com interesse. E ele disse isso? Ele disse isto, portanto, isto caberia bem numa rábula, mas infelizmente é a declaração de quem organizou e planeou esta operação militar. Desde o início havia evidência de, não digo dissonância, mas de haver agendas ou prioridades ou mesmo estratégias diferentes entre Israel e os Estados Unidos. Israel, a nota que aparentava era que isto ia ser uma coisa que demorava mais tempo, com objetivos estes que são conhecidos, no fundo, neutralizar por completo a capacidade militar iraniana. Os Estados Unidos, muito focado em também não hostilizar a sua base eleitoral, que não quer intervencionismo, que não quer tropas no chão, e portanto a ideia de que ataques aéreos durante as tais 4 semanas seria suficiente, ou para provocar a mudança de regime, ou para ser suficientemente disruptivo, que obrigaria os iranianos a regressar à mesa das negociações, evidentemente mostra aqui já esta dissintonia inicial, que hoje se agrava de facto com não digo a eliminação completa da cúpula do regime iraniano, mas no fundo uma confusão significativa que o desaparecimento da figura, que é a figura de proa, que lidera há 30 anos, portanto não é propriamente preencher um vazio, nem sequer alguém que tivesse uma solução planeada, tanto que a solução interina encontrada no Irão é a da colocação de uma troika, de um conselho de transição. E vejamos, todo este quadro normalmente faz sempre a análise, tenta-se fatiar o tema, e eu acho que é importante fatiá-lo, de facto. Uma coisa tem a ver com o regime, a insustentabilidade do regime, especialmente a dimensão opressiva brutal de que aqui falámos há algumas semanas e da repressão das manifestações mais recentes e a forma como o regime, de uma forma sanguinária, como há muito poucos anos, se repercutia junto dos seus cidadãos. O facto de Irão ser um destabilizador regional há muito tempo, no Líbano, a financiar o Hezbollah, a financiar o Hamas em vários pontos. O facto de haver o risco da procura da arma nuclear e, portanto, isto ser algo que primeiro pela diplomacia, agora por esta via se tenta travar. Mas, no fundo, estas declarações de Donald Trump puxam para o outro aspecto. Depois também já houve toda a outra discussão sobre a legitimidade da violação, a legitimidade da intervenção, se há ou não uma violação internacional. Parece que há, mas pondo isso de parte, eu acho que toda a gente conclui que o regime é intolerável e inaceitável. Toda a gente, penso eu, conclui que há uma violação do direito internacional, mas depois podemos desenvolver isso um bocadinho mais. Outras têm havido, o ponto não é tanto esse. Acho que podemos concluir que há uma violação do direito internacional. Esta tem uma natureza e uma qualidade diferente, mas há aqui um aspecto que é o da eficácia da escolha. Ou seja, concluímos que o regime é insustentável, que é um destabilizador regional, que destrói a vida dos seus cidadãos. Concluímos que há violação do direito internacional, mas no topo disto, o mais grave é a completa ausência de vislumbre de eficácia da intervenção que está a ter lugar. A situação hoje é muito pior do que a situação há uma semana, antes da ocorrência dos ataques, e não se vislumbra como é que dela se sai e se de todo é possível contê-la e evitar que alastre e que tenha consequências, impactos regionais significativos e impactos internacionais também, económicos, como é que discutiam aqui há instantes sobre o impacto brutal que vai ter o fecho do Estreito de Hormuz. Ao 6º dia de guerra, conseguimos, está mais evidente os planos e a estratégia desta operação? Sim, dá-me só um segundo para registar, porque, enfim, o que me é pessoalmente importante não é nada importante, mas hoje desapareceu fisicamente, faleceu o nosso contemporâneo que vai resistir à mortalidade, que vai ser imortal pelo que escreveu, provavelmente o português com quem estive na terra que mais admirei, portanto hoje
Não é um dia qualquer, é o dia em que desaparece porventura o maior escritor com quem nós convivemos. Não é porventura, é mesmo o maior escritor com quem nós convivemos e sendo que fica a alegria dos livros para reler muitas vezes, são devidos sentimentos à família e não gostava, enfim, deixar de o registar. Sobre a tua pergunta, eu para não repetir coisas que o Pedro já disse e que eu concordo, gostava de partir da ideia de que, obviamente, até posso admitir, como o Pedro acha, e eu, de certa maneira, também acho, porque, aliás, não sou especialista para achar que não é por haver uma violação do direito internacional que há uma simetria moral entre as partes que acabam por se ver envolvidas num conflito. E essa é que é a primeira ideia. Sim, pode ter havido uma violação do direito internacional. Olha, evidentemente, por exemplo, para nós pensarmos no que é o Irão, se calhar na discussão que estamos a ter, a Ucrânia, que passa a vida a levar com drones iranianos, se tivesse sido a Ucrânia a atacar o Irão, nós acharíamos que havia seguramente legítima defesa nos termos do artigo 51 da Carta, mas como os Estados Unidos e Israel é discutível, não levam diretamente com drones do Irão, nós podemos até concluir que há uma violação do direito internacional. Mas perante uma violação do direito internacional, há uma guerra, de facto há uma guerra. A maior parte das vezes que houve uma guerra, houve uma violação do direito internacional, não é verdade? E nós não deixamos de tomar posição perante as guerras e de as tentar analisar quando elas acontecem. E a posição é evidente. Esta foi, no plano do ponto de vista global, para já a consequência da intervenção é uma espécie, ao contrário do que parece, de uma reposição de uma certa normalidade da ordem internacional. A ordem internacional não é só abalada quando os Estados Unidos elegem uma pessoa inapresentável que quer destruir o seu sistema de checks and balances, que quer basicamente atuar como se fosse um imperador. A ordem internacional é violada quando a China, que basicamente quer ter a supremacia do comércio, do poder, a hegemonia mundial, tem dois proxies silenciosos, como a Rússia, a quem aumentou de comércio durante 2024 como nunca tinha havido, e portanto isto tem sido, quer o conflito ucraniano da parte da Rússia, quer a circunstância de ter sobretudo o Irão como destabilizador do Médio Oriente a entreter o Ocidente e a vender-lhe não sei quantos, enfim, eu hoje fui ver o número mas já o perdi, mas barris de petróleo a $10 cada um, como vende à China, que é um país, como sabemos, energívoro. A China andava nas suas 7/5 e se calhar nós não podemos ser ingênuos e achar que as pessoas naturalmente acham, que o petróleo difícil, mais caro da Venezuela, mas sobretudo o petróleo barato do Irão, ajudavam a desconstruir uma ordem internacional a favor da China e que os Estados Unidos, com esta intervenção, repuseram um bocado dessa ordem internacional. O que é que vai acontecer concretamente nos iranianos? Porque já que nós dizemos que há ali um regime teocrático, brutalmente violador dos direitos humanos, para aqueles que à distância peroramos sobre a guerra e que sobre o petróleo somos muito pouco parte que não seja vítima na bomba de gasolina, o que é que resulta disto tudo? Eu não faço ideia, ainda há demasiado nevoeiro de guerra, ainda há demasiado fog of war para perceber o que é que resulta. Mas há uma coisa que discordo do Pedro, que é, estamos melhor ou pior do que na semana passada? Eu acho que se eu fosse um dos iranianos acho que se eu fosse iraniano achava que estávamos melhor do que a semana passada, porque como o meu país era conduzido por um regime brutalmente repressor e esse regime foi enfraquecido, eu parto do princípio de que se a lógica valer de alguma coisa, há pelo menos maneira de atacar melhor esse regime enfraquecido e não uma coisa como a prostituição bolivariana que faz com que a número 2 do Sr. Nicolás Maduro receba os secretários de Estado americanos e os homens do petróleo para executar as ordens que são precisas, porque isso aí é que é verdadeiramente o enxovalho do acidente. Mas eu não sei se isto está excluído, ou seja, o facto de, por acidente ou por incúria ou por o que seja, as potenciais Delcy Rodrigues de Teherão terem sido eliminadas naquela intervenção, acho que não há tranquilidade nos próprios iranianos quanto a qual é que é o dia a seguir à intervenção americana, porque lhes parece, eu acho que não é sem injustiça,
que muito provavelmente há um desinteresse para lá da retórica do governo dos Estados Unidos em verdadeiramente promover uma mudança de regime para democratizar o Irão. Não, ou seja, há uma instrumentalização. Por essa razão é que eu não consigo. Em relação a um aspecto... Achamos os dois o mesmo, mas na verdade metade dos carniceiros desapareceram. Isso é bom para quem era vítima deles. Mas não me parece que dessa conclusão signifique que o regime tenha caído ou que tenha havido essa diminuição da repressão. Ou seja, a curto prazo pode ser o momento. Agora, esta semana em que temos mais elementos, porque também não esquecer que a própria população do Irão, diretamente, está a ser alvo dos bombardeamentos que tem o regime como o seu objetivo, mas que, obviamente, ceifam vidas na população civil. E, portanto, obviamente que há celebração, se quisermos, até a vimos, quando morre o ditador de largas décadas de anos, mas não há o vislumbre, parece-me, porque os próprios iranianos percebem, uma sociedade sofisticada como a iraniana, percebe que são instrumentos e joguetes naquela que é a opção do Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, a destabilização regional terá impactos muito devastadores e longos na própria qualidade de vida e na subsistência das vidas no Irão. E eu discordava de uma coisa que disseste. A expressão pode parecer uma tecnicidade, mas eu acho que não é. Eu acho que este ataque não repõe a ordem internacional. Ele, quando muito, faz uma outra coisa. Ele repõe um equilíbrio de forças que estava a ser destabilizado a favor da China através do aproveitamento energético do Irão. Coisas diferentes. Eu há bocadinho não desenvolvi o ponto. Se quiseres, eu começo por subscrever só isso e já acho bom. Pronto, porque o ponto do direito internacional era mesmo esse. Ou seja, o direito internacional é uma coisa que é sempre precária. Porque não há na ordem mundial ninguém que tenha o monopólio do uso da força. E, portanto, não há como policiar e como garantir que há um tribunal que toma uma decisão, não há um tribunal do direito internacional, por assim dizer, de forma simplista, que toma uma decisão que depois seja executável por quem governa a ordem internacional. Isso não existe. Portanto, ele assenta sempre numa profissão de fé e numa expectativa de que manter esta ordem internacional, por muito precária que seja, por muitas violações que tenha tido desde 45, desde que ele existe, no quadro do multilateralismo das Nações Unidas, ainda assim preservar esta ideia que pomos em pausa sempre que, infelizmente, as potências do plural, ou talvez menos, este plural diminuiu, sempre que as potências o fazem, mas depois queremos regressar à ideia importante de conservar o multilateralismo como uma forma de conservar o direito internacional, eu acho que o que eu dizia há instantes, agora estou a desenvolver, como tendo sido o elemento que desaparece nesta crise, é que isso é estruturalmente posto em causa. Isto já não é uma já não é uma constipação do direito internacional, é mesmo uma patologia potencialmente letal do direito internacional, que se mostra também noutras pequenas coisas. Digamos, a degradação ou a depreciação do conceito de segurança, quando é presidido pela mulher do Presidente dos Estados Unidos, naquilo que é uma provocação evidente, é simultaneamente uma provocação, uma deslegitimação das Nações Unidas, é uma menorização do Fórum, que mal ou bem, ao longo de muitos anos, permitiu que as potências nucleares sentassem à volta da mesma mesa e tentassem evitar o alargamento, o alastramento de conflitos especialmente difíceis de gerir. É tudo isto que fica em causa estruturalmente com esta intervenção feita. E aqui o aspecto adicional. À revelia dos aliados tradicionais, sem qualquer articulação, os aliados tradicionais, com exceção de Israel, evidentemente, até a fundamentação que o secretário de Estado, o Mark Rubio, outro dia dava, é uma coisa de, digamos, uma má-fé tremenda, que é dizer, os israelitas iam atacar de qualquer forma, como depois nós seríamos alvo de retaliação, é preventivo, mas preventivo como se não houvesse um impulso inicial validado e concertado nessa primeira intervenção. Portanto, de facto, é de um desplante muito significativo a nível da honestidade com que se lida com as pessoas. Portanto, o meu ponto de crítica há instantes do direito nacional é que não é um pequeno pormenor, especialmente das pequenas potências, das médias potências, a própria União Europeia, que está perdida, de certa maneira, no labirinto, se saíram muito pior desta, como dizia há instantes, parecia um preciosismo, mas não é, este tiro no porta-aviões da ordem internacional, este não sei se é derradeiro, mas é o mais grave do que temos tido ao longo dos últimos anos. Já aqui eu tinha dito em tempos que se a Rússia saísse com mais 1 centímetro quadrado de território da Ucrânia, era o dobrar dos sinos da ordem internacional. Este é só mais um elemento que acresce a essa dificuldade em repor o gênio dentro da garrafa. Para fecharmos este apesar tema. de tudo, estás a ver, completamente diferente, porque a Rússia invade, não ataca, invade e quer ficar com 1/5, 1/4 do território do país que invade, sendo que, novamente, no sistema de valores é uma ditadura que invade uma democracia europeia. Não estou Ou seja, eu não estou a desdourar o potencial de violação do direito internacional. Isto não é uma espécie de whataboutismo. As violações do direito internacional... As Nações Unidas sobreviveram a 30 anos de comunismo no Bloco Leste, quase 40.
não é? E continua, e a União Soviética usava... Estava desenhado para isso? E a União Soviética usava tudo Foi desenhado o para que podia. isso. Não houve todas as justificações das invasões soviéticas, mesmo depois do fim, no Afeganistão e as outras, são todas... Cada vez que estamos a discutir uma violação de direito internacional, ela parece-nos a última pedra no caixão. Mas depois os conflitos e agora, José Eduardo, para mim, como a Europa diz Mas há um esforço de justificação no quadro do direito internacional e daí isso deixou de haver. Ou seja, deixou de haver a preocupação em tentar enquadrar isto na ordem internacional. Mas isso é porque tu tens um protagonista que não consegue lidar com muitos polissílabos ao mesmo tempo e, portanto, os papéis não são suficientemente eficazes, porque no resto é tudo mais ou menos como sempre foi. E na relação de poder, a Rússia e a China andaram para trás e isso é bom para todos nós. E numa Europa dissonante, José Eduardo, o que é que fica claro quando temos ações defensivas ou ofertas de mediação? O que fica claro é que aqueles que, em caso de ataque, têm mais dificuldade de se defender, ficam obviamente cientes, como se diria na praia, ficam obviamente cientes, capital de Cabo Verde, é uma expressão que se usa muito, ficariam cientes de que não há remédio se não contar com a sombra dos grandes, porque os nossos não se entendem e não fazem nada. Uma pessoa esperar ser defendido por um exército de alemães, franceses, ingleses, ou ficar à espera de ajuda das discussões do Sr. Miliband com o Sr. Starmer é de facto ficar com os cabelos em pé. Eu, se fosse europeu, eu sou europeu, fico preocupado. E vamos avançar para um tema da cuidadinho com isto. Da política se eles só nacional. precisam de mandar uns aviões externos, é deixar andar. Pedro, tivemos Luís Montenegro a desafiar Pedro Passos Coelho a esclarecer se vai candidatar-se à liderança do PSD nas diretas antecipadas para maio. Montenegro decidiu de alguma forma virar o jogo? Agora, podia ser muito ingênuo e dizer ele não falou em Pedro Passos Coelho, ele disse quem quer que acha que deva candidatar. E o que é que o Pedro achou? O que é que eu achei? Pronto, infelizmente tenho queda. Sorriu e validou a pergunta. Não, valida a pergunta. Vou só dar nota. Vejamos, a mudança do calendário, ou alguma antecipação do calendário, na semana em que ocorre, não pode deixar de ser lida, mesmo que essa não seja a intenção, mas não deixa de ser lida como, de alguma maneira, havendo aqui uma resposta ou a uma tomada de posição face digamos, ao que aparentava ser visto como um desafio. Às vezes uma pessoa pode não estar a ser desafiada, mas a percepção de que está a ser desafiado já corrói suficientemente a autoridade para justificar que haja alguma tomada de posição. A semana eleitoral interna do PSD também não terá corrido totalmente de feição a Luís Montenegro, não sei se daí mede necessariamente em Braga, mais Braga pelo peso que tem, pelo aquilo que significou de alinhamentos internos. Não sou PSD-ólogo, isso será mais departamento que o José Eduardo perceberá melhor que eu, assim como ele seguramente, assim que eu perceberei melhor talvez o PS do que o PSD, mas pelo menos do que a um observador externo, mas curioso e atento, olha para o tema, este alinhamento aparente dos astros de várias coisas que para um primeiro-ministro em funções, eu agora até dou nota, terminei há pouco tempo, já tinha pendente as memórias do Dr. Balsemão, que tinha começado a ler, concluí-as agora. E de facto, na história do PSD, e como ele bem relata, aquilo que sofreu quando era Primeiro-Ministro e a forma como tinha oposição interna no exercício de funções, eu acho que é preciso recuar a essa data para encontrarmos um Primeiro-Ministro em funções que vê tantas fissuras no apoio. Ou seja, eu acho que, talvez com a pequena exceção de Santana Lopes, e mesmo assim não da mesma forma, há hoje uma escala de público desafio, se quisermos. Não é que as tensões não existam, mas há uma externalização que é estranha e é que o PSD nos tinha desabituado quando está no governo. Foi assim com Passos, foi assim com Cavaco, foi assim com Dom Barroso no início, portanto, é este elemento que tem alguma estranheza e ela não estamos talvez habituados. E antes que a minha última intervenção, queria também, agora que fecho eu, também dar a nota que o José Eduardo há instantes deu. Hoje, durante o debate parlamentar, muitas pessoas fizeram referência e citaram o António Lobo Antunes, e especialmente pela falta que teria feito a muitas alminhas que depois saíram daquele plenário ter lido pelo menos um romance ou ter tido a atenção de perceber a interpretação e o país que ele nos permitiu ver e de forma muito crítica, muito dura, explicou. O debate de hoje era sobre racismo. Se tivessem lido, era a escolha. Qualquer coisa teria ajudado a que aquilo que vimos esta tarde não tivesse ocorrido. Sem dúvida. Fica aqui essa referência e também essa homenagem. José Eduardo, relativamente às declarações de Luís Montenegro, tenta encurralar Pedro Passos Coelho.
Não sei bem responder a essa pergunta. Tenta seguramente reagir ao desafio de Pedro Passos Coelho. Eu nisso tenho menos dúvidas que o Pedro. Estava só a ser... Mas pode ser interpretado porque não como há desespero, mas vamos lá ver. não? Mas é preciso achar que há um desafio de Pedro Passos Coelho e não há. Na verdade, não há. Mas pode ser interpretado como desespero de Luís Montenegro? Não, agora, pode ser interpretado com uma certeza absoluta que Montenegro tem que a estrutura do PSD e as concelhias e distritais do PSD, o Pedro há bocado estava ali a querer que eu explicasse muito sobre isso. Sim, eu sei um bocadinho, mas é mais na perspectiva do usurpado, não é do utilizador. E, portanto, mas sim, eu não vi em nenhuma dessas mudanças nenhum sinal de esperança, se queres que te diga, mas... não era esse, de mudança. Mas adiante. No que diz respeito à geometria interna do PSD, eu creio que é o contrário, que o Luís Montenegro está muito seguro e, portanto, tende a reagir a estas críticas de Pedro Passos Coelho, clarificando alguma situação interna. Não creio que seja caso para isso, até Pedro Passos Coelho não vai para nada disso, não vai deixar de dizer o que lhe apetece. Como ele disse, candidata-se quando lhe apetece, não se candidata quando os outros o desafiam, e esse é que é, de facto, o tema. É que eu hoje o dia não foi especialmente alegre, como nós já falámos, mas eu há bocado estava a chegar a casa e estava a ouvir uma comentadora a dizer que, pronto, neste tema, Passos Coelho fica assim como um comentador como nós. Eu dei uma gargalhada cansada, confesso, porque sim, não, há coisa que Passos Coelho não é, e por isso é que tem o peso que tem na sociedade portuguesa, é seguramente um comentador como nós. Obrigado. José Eduardo, Pedro Delgado Alves, obrigada e até para a semana.